TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Programa Janela do Céu iniciando. Hoje minha convidada é de 2 irmãos, a Andréia de Lima Flores, vai contar pra nós hoje a história dela, como é que foi o passo a passo, e eu convido você aí que já tá ligadinho a continuar aqui pra ouvir um pouquinho da história da Andréia. Eu não conheço, não sei como que ela chegou no Senhor, como é que foi a experiência dela, então fica aqui com a gente pra gente descobrir como é que foi a experiência da irmã. Tudo certo, Andréia? Boa noite, irmãos. Tudo certo, tudo bem, graças a Deus, né? Estamos aí para falar um pouquinho, né, da nossa caminhada com o Senhor, né? Porque somos escolhidos, né? A gente, né, muitas vezes não escolhe, né? O Senhor que nos escolhe, né? Ele que nos tirou lá do mundo, né? Então, vou aí para contar um pouquinho da minha história, amém? Então vamos lá, Andréia, começa aí do início, lá da infância, adolescência, vai contando pra gente como é que foi o teu passo a passo. Sim, eu creio assim que o Senhor já tinha um propósito comigo, né, porque eu tive, né, a minha mãe, né, teve uma gestação na adolescência, né. Então, há muitos anos atrás, né, isso era muito complicado, né, uma adolescente, né, tá grávida, onde o pai não assumiu, né, a paternidade. Então, assim, eu creio que lá no ventre da minha mãe, né, eu já fui uma vencedora, né, o Senhor já tinha determinado, já tinha um propósito com a minha vida, né. Eu cresci numa família criada, então, pela minha mãe, com os meus avós, minhas tias, meus tios, né? Eu convivi e frequentei até os meus 36 anos a Igreja Católica, né? A gente era praticante, porque um dos meus tios e padrinho, ele é ministro da Igreja Católica, né? Então a gente sempre frequentou muito a igreja e eu era um membro bem ativo, assim, na igreja, né? Então, desde a minha infância, assim, eu fiz todos, né? Primeira comunhão, crisma, tudo. Eu fui catequista na minha adolescência. Então, eu creio, assim, que eu sempre acreditei, assim, que existia um Deus, né? Algo sobrenatural, sabe? E eu sempre digo que eu não tive o amor de um pai natural, né? Mas esse pai, né, espiritual, ele me cuidou muito desde pequena, assim. Desde a minha adolescência, assim, mas hoje a gente entende, né, que sim, é o Senhor nos cuidando, nos guardando, né? Então, eu sempre digo assim que o Senhor, né, me escolheu lá, desde pequenininha, né. E tu lembra como é que era a tua relação, assim, com Deus? Porque, como tu disse, então tu já estava naquele meio de crer, né? Mas como é que era, assim, tu e Deus? Tinha momento de oração? Tu tinha essa confiança? Tu esperava algo vindo de Deus? Como é que era? Eu tinha muita fé. Eu tinha muita fé em Deus, assim, e mesmo quando a gente vem, né, como eu falei, da Igreja Católica, né, a gente faz muito aquelas orações decoradas, assim, né? Mas eu sempre conversava com Deus, sabe? Eu sempre tive, assim, essa intimidade, assim, porque eu sempre, pelo fato, assim, de conviver, assim, não numa família, né? Como eu digo, assim, numa família padrão, né? Pai, mãe, né? Eu sempre, assim, eu tive muitos medos
assim, na minha vida, muitos medos, e eu fui muito doente, assim, tive muitas doenças, passei por muitas internações no hospital, sabe? E então, assim, eu sempre pedi, assim, eu falava com Deus do meu jeito, né? A gente não sabia, né? Hoje eu entendo Sim. que era uma oração, né? Mas eu sempre tive muita fé, assim, e eu sempre acreditava que existia um Deus, existia um sobrenatural, sabe? Sempre eu criei, assim, em Deus, que existia esse Deus, e eu creio até hoje, né? Amém? E aí, como é que foi, então, essa tua sequência, né? O que levou a buscar a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a conhecer? Então, o Senhor precisa, né, às vezes nos quebrar, né? Como é falado, muitas vezes a gente, né, vive, né, uma religião, né, um catolicismo, né, e a gente precisa conhecer a verdade. E essa verdade, muitas vezes, ela se revela para nós, né, com algumas mudanças na nossa vida, né? Então, eu passei por uma separação, né, e quando eu estava separada, eu também estava numa troca de emprego, assim, e fiquei doente porque era na época da pandemia, assim, eu então testei positivo para o Covid, né? E nesse emprego onde eu estava, assim, iniciando, eu conheci uma irmã, né? E ela me convidou para um grupo familiar. E aí eu disse para a irmã que assim que eu saísse né, que eu estava afastada, né, não poderia trabalhar, assim, não podia ter contato com as pessoas, que eu iria no grupo, né. E aí, assim que eu saí do atestado, assim, na primeira semana, assim, que eu pude ter contato com as pessoas, eu iniciei num grupo familiar. Era o único grupo que tinha aqui em Dois Irmãos, né, e eu iniciei, assim, e aí eu tava muito mal, assim, sabe? Tava quebrada mesmo. E me senti muito acolhida, assim, porque eu não conhecia aqueles irmãos, né? E eles me receberam, assim, eu creio, assim, que foi, assim, o Senhor, assim, né? Foi como a gente escuta, assim, né? O Senhor usa as pessoas, né? Mas eu me senti, assim, muito acolhida, senti o amor de Deus, né? E ali eu podia entender, assim, que estava tudo certo, assim, era o propósito do Senhor, né? Era o caminho que Ele tinha preparado para mim, né? E aí eu iniciei, né? Indo no grupo familiar, comecei nos cultos. E nesse Não momento entendia. que tu começou a participar do primeiro grupo, tu vinha assim, conhecia já, né, Jesus, Deus, mas de uma maneira diferente, eu creio, né? O ensinamento, a maneira como é conduzido, tudo é diferente. O que tu sentiu, assim, na primeira vez que tu esteve no grupo familiar? Tudo diferente, irmã, tudo. Quando eu vi os irmãos lendo a Bíblia, assim, eu pensei, gente, mas eu tenho uma Bíblia, né, e eu nunca leio a Bíblia. Foi o que mais me impactou, assim, Sim. né? Daí eu cheguei em casa, né, e comecei a ler, e eu li e eu não entendia nada, sabe? Mas eu pensava assim, não, se os irmãos leem e eles entendem, eu também vou entender, né? Então foi assim uma mudança brusca, assim, sabe? E tu vai fazendo, sabe, irmã? Porque quando o Senhor nos quebra, assim, quando a gente tá tão ferido, tão machucado, tu faz, sabe? É aquele primeiro amor, assim, sabe? Que tu não escuta ninguém, tu fica assim, tu te apaixona, assim, sabe? É um amor, assim, que te cega, assim, pelo Cristo, né? E para mim foi, assim, nossa. E aí o Senhor foi fazendo, né, maravilhas, assim, né? Foi colocando em ordem, né? E foi tremendo, assim, porque conforme eu ia lendo, não ia entendendo, mas ele ia trabalhando. E no né? momento Ia que tu trabalhando. aceitou participar, que tu aceitou ali fazer parte, né?
Tu tinha, assim, em mente uma busca por resolver uma situação ou tu realmente queria que o Senhor te curasse, te mudasse? Qual que era a tua primeira ideia? Irmã, eu estava tão quebrada que eu dizia assim, ó, Senhor, eu sou tua, faz a tua vontade. Eu não tinha nenhum propósito, assim, eu não pedia nada para o Senhor, sabe? Eu só pedia, assim, que Ele me guiasse, porque eu estava tão ferida, tão machucada, que eu não tinha mais força, assim, para lutar. Eu estava numa fase assim que eu creio assim, sabe, irmã? Eu não cheguei aí médicos assim, não procurei assim nenhum profissional, mas eu estava numa fase assim que eu não conseguia dormir, eu não conseguia me alimentar, eu chorava muito, sabe? Eu tinha uma tristeza assim, e eu só sentia alegria quando chegava na quarta e no domingo. E eu esperava pelo grupo familiar, esperava pelo horário do culto. Então, assim, e eu acho que de tanto assim que eu dizia, né, Senhor, faz a tua vontade, que Ele fez coisas assim que quando eu via estava acontecendo e eu não tinha me dado conta, sabe? Então, fez muitas coisas. Em quanto assim, tempo, sabe? assim, tu participando, tu começou a sentir que começou a ter mudanças, não só interna, mas externa, no todo? Eu comecei a frequentar, né, o grupo familiar e o culto, e aí logo antes de fechar um mês, eu disse para a irmã que eu queria me batizar, e eu já me batizei. E aí depois eu já comecei a fazer, como eu estava muito mal, eu fazia muito jejum, sabe? Eu não sabia orar direito, mas eu falava com Deus, né? E eu tava com um problema de saúde, assim, no útero, né? Então eu fiz um propósito, assim, com o Senhor e eu parei de tomar uma medicação e depois de um tempo, assim, o Senhor curou. Nunca mais precisei tomar remédio, tô curada. E no terceiro mês que eu tava frequentando a igreja, assim, o Senhor restaurou meu casamento. E aí logo depois o meu esposo voltou para casa. Depois de 2 meses ele também se batizou, sabe? A gente, né, então fez um casamento na igreja, né? Apresentou o nosso filho. Hoje o nosso filho é batizado também, sabe? Então, assim, e daí para frente, assim, depois a gente logo abriu o grupo familiar na nossa casa. Foi, assim, tudo muito leve, sem a gente, assim, sem raciocínio humano, né? Porque nós, seres humanos, né, eu digo assim, que quando a gente começa a raciocinar, a gente não dá permissão para o Senhor nos usar, né? Então, quando a gente fica leve para o Senhor, a gente deixa Ele nos usar, sabe? E foi assim, né, no começo, assim, e eu creio, assim, que essa leveza, assim, né, esse primeiro amor, assim, que rompeu, que começou a curar feridas, começou a restaurar muitas coisas dentro de mim, dentro Tu lembra, do assim, meu a lar, experiência né? maior que tu teve dessa restauração interna? Ah, irmã, eu acho que foram muitas coisas, né? Mas eu creio, assim, que o que mais mexeu, assim, comigo de primeiro momento foi a restauração, sim, do meu casamento, né? E que foi, assim, algo, assim, que mexeu, que mexe muito, assim, né? Com a base, né? Porque a família é a base de tudo, né? Porque e afetou muito assim o nosso filho, né? E quando tu vê assim a oração de uma criança, sabe? Porque o meu filho ele frequentava o grupo comigo, os cultos, né? E quando tu vê assim uma criança orando assim, né? Sem ter muito entendimento e pedindo assim do Senhor, né? Para ele restaurar, né? A família, assim. E depois, quando o Senhor restaurou ele de joelhos, agradecendo, assim, no quarto, sabe? E logo depois, assim, ele me curou desse problema que eu tinha no útero, sabe? Então, são coisas, assim, que mexeu muito, assim, sabe? Mexe muito com o interior da gente, assim.
São coisas assim que marcam a nossa vida, sabe? Que hoje, assim, quando a gente parece que vai ficar frio, né? Vai ficar morno, né? A nossa fé. Aí tu começa a lembrar, tu pensa, não, mas ele não é um Deus que promete e não cumpre, né? Ele é um Deus que cumpre todas as coisas, que faz milagres, né? Porque o Senhor, ele nos conhece, né? Ele sabe, ele sabe tudo que está aqui dentro do nosso coração, da nossa mente, né? A gente muitas vezes só precisa confessar para ele, né? Porque foi o que eu fiz, né? Eu confessei a ele, né? Eu confessei que os meus erros, as minhas fraquezas, as minhas falhas, né? Coisas que muitas vezes a gente erra por não conhecer, outras a gente erra sabendo que está errando, que está pecando, né, irmã? E só que o ser humano, né, infelizmente, ele age muito pelo ego, né, pela soberba. A gente ainda não é humilde, a gente ainda quer ser Deus, né? A gente não se considera ainda servo, né? Então, eu creio assim que isso que muitas vezes me faz, né, voltar à memória, assim, esse primeiro amor, assim, sabe, que hoje a gente vive tempos, assim, que precisa voltar à nossa memória, né, esse primeiro amor. O que tu diria, assim, para quem tá ouvindo teu testemunho e talvez também esteja nesse momento, assim, de muita tribulação, desse movimento do Senhor na vida, né? O que tu diria para elas? Para não desistir. Quando a gente acha, assim, que tá tudo perdido, que não tem mais nada, assim, que tu acha, assim, que não tem solução, que não tem conserto, que não tem remédio, né? Existe, sim. Basta crer. Basta tu clamar a Deus, assim. Tem aquele versículo, né, que a gente tem que entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta, né? Te ajoelhar e clamar ao Senhor, né? Não é nem orar, é clamar ao Senhor, né? E Ele escuta a nossa oração, o nosso clamor, né? Com certeza. E ele não desiste de nós, né? Ele tá ali. Ele não resolve no nosso tempo, é no tempo dele. Mas para todo o tipo de problema, Deus tem sim uma solução. O Senhor, ele tem assim ele tem um propósito com cada um de nós, né? E eu creio assim que tudo hoje eu entendo assim e eu agradeço, né? Tem aquele versículo, né? Foi-me bom ter passado pela aflição, pela tribulação, né? Então, hoje, né, eu agradeço, assim, porque o Senhor me corrigiu, né? Com amor, com muito amor, né? Ele tem muito amor por nós, né? E a gente tem que crer que a gente é filho de Deus, né? E a gente tem que saber entender, assim, e reconhecer esse amor que Deus tem por cada um de nós. E Ele não nos abandona, Ele não nos castiga. Eu André, quero deixar, assim... Eu vou dizer que a gente já tá quase chegando no final e para te deixar as suas considerações finais, então, para quem acompanhou o teu testemunho. Amém. Então, eu deixo aí, né, essa palavra, assim, de incentivo, de perseverança, assim, para os irmãos. Não desistam, por maior que seja o teu problema. Creia, confie no Senhor. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele tem muito amor por cada um de nós. Amém? Muito obrigada por contar o teu testemunho aqui, Andréia. Que o Senhor te abençoe aí, né? Continue essa obra, porque a gente está sempre nessa caminhada, né? E obrigada a todos que acompanharam aqui o testemunho da Andréia comigo. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.